Muito bem, pessoal. A tecnologia é uma coisa maravilhosa e estamos voltando a fim de que a gente possa dar continuidade. O nosso palestrante que fez até agora uma palestra excepcional, já voltou, as pessoas estão voltando. Então, Ricardo, que o segundo tempo dessa live ela seja tão exitosa como o primeiro tempo. Então, nesse caso, eu perguntaria para você se você quer concluir a sua fala que você estava fazendo ou se você é, parar e eu começar a fazer outras perguntas. Você é quem decide. Você ouviu, Ricardo? Oi, não, Luiz. Repita, se quero continuar ou... Não. Se você quer continuar o seu pensamento quando eu pedir a você para paralisar, ou se você quer que eu vá às perguntas. Eu acho que poderia ir nas perguntas e a gente vai conversando, Luiz, por favor. Muito bem. Então vamos continuar. O seguinte, em cima daquela pergunta que eu fiz, a terceira pergunta, e você respondeu tão bem, o nosso amigo comum Gerson Fonseca, ele tinha perguntado sobre o que é que vai acontecer com Alagoas pós-pandemia. E eu, coincidentemente, eu tinha preparado uma pergunta sobre isso. Então, atendendo ao Gerson e fazendo uma pergunta maior do que a que o Gerson fez, mas ele sintetizou tudo que, ao final, você deverá nos responder, que é exatamente o seguinte. Eu coloquei aqui. O que a Covid-19 vai representar para o futuro, não só para a medicina, como também para as pessoas e também os nossos negócios. Então, eu quero saber o que é o seu pensamento, tá? Estamos todos assustados. Primeiro, em pegar a Covid-19, o chamado coronavírus. E, em segundo lugar, saímos disso, mas o que será da nossa vida, do ponto de vista econômico? Então, a pergunta é exatamente a seguinte: como será o futuro da medicina? Como as pessoas irão se comportar? Como os nossos negócios vão sobreviver a isso tudo? E aí vai uma provocação: como vai ficar o negócio medicina? E aí eu vou depois entrar na questão dos hospitais. Então, o que será a pós-pandemia para os alagoanos, atendendo a Gerson Fonseca? Muito bom. Um grande abraço, Gerson. Veja bem, eu sempre acho que é interessante, sempre, nós analisarmos o passado para podermos prever alguma coisa no futuro. Fazer previsão hoje em dia sobre qualquer tema é evidentemente uma tarefa de extrema dificuldade. As coisas caminham numa velocidade muito grande. A pandemia em si, ela representa na realidade um desafio muito grande, porque tudo vai depender em grande parte do que nós fizermos em relação a isso. Se nós não fizermos nada, ou se fizermos coisas equivocadas, evidentemente que nós teremos um desfecho e, portanto, uma consequência, um impacto em todas as atividades, não apenas na medicina, muito diferente do que se conseguirmos reverter esse verdadeiro caos que está havendo entre os vários atores possíveis de tomada de decisão em relação a esse enfrentamento. Evidentemente que teremos um desenlace melhor. Tá? Eu tenho um certo pessimismo no que diz respeito ao que vai acontecer depois, porque isso está muito ligado à nossa capacidade de reflexão e de aprendizado de lições em relação ao passado. Nós temos, infelizmente, tido uma tradição de olharmos mais para os lados do que
para frente, e olhar para frente é sempre uma consequência de olhar bem para trás. Essa tendência nossa de nos movermos sempre por ideologias, então sempre de um lado, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, jamais para frente, isso tem influenciado não apenas a questão política, como aparentemente pode parecer, e que seria menos danoso. Isso tem influenciado demais o mundo dos negócios. Nós temos visto pessoas que admiráveis e, ao mesmo tempo, com uma grande dificuldade de uma análise racional, porque totalmente envolvidos em relação a essas questões. Eu permitiria, Luiz, infelizmente a live é sempre curta, eu ficava imaginando que 1 hora seria bastante tempo e é pouco. Mas veja, eu preciso voltar atrás no tempo para que a gente possa fazer um argumento mais do ponto de vista da biologia, que é a nossa área. Veja, há mais ou menos uns 200 milhões de anos, nós, mais ou menos naquela mudança do Triássico para o Jurássico, então é bastante tempo, nós tivemos um fato revolucionário, um fato que nós chamamos de singularidade, que a singularidade é um fato tão importante que ele muda a vida quando ele acontece. Então, veja, houve um pequeno animal naquela época que teve sobre o seu cérebro a formação de uma pequena camada, uma camada da espessura de uma fita isolante, algo muito fino, chamado de nova camada, o novo córtex. Essa célula neuronal diferenciada deu a esse animal a capacidade de mudar o seu comportamento de acordo com o que ele vivia. Ou seja, capacitou esse animal, que depois foi chamado de mamífero, que produzia leite, dotou esse animal de um comportamento flexível. Então, esse animal, quando fugia de outro animal e resolvia, por exemplo, contornar uma pedra, e isso dava certo, ele aprendia aquilo, aprendia e transmitia. E depois de um tempo, isso evoluiu para que ele aprendesse não apenas quando acontecia isso, mas quando via outro animal fazer aquilo. E essa gradação sucessiva, essa evolução sucessiva, fez com que essa massa neuronal se expandisse na espécie humana, nos primatas de uma maneira geral, principalmente no ser humano. Isso foi ganhando uma massa maior e dotando esse indivíduo de uma capacidade não só de prever esses acontecimentos, de aprender com eles, de mudar o seu comportamento de acordo com esse aprendizado, mas também foi capaz de abstrair, de pensar no que poderia acontecer, mesmo que ele não tivesse vivido ou mesmo visto. Essa capacidade de abstração, que em última análise gerou a arte, que hoje tão desmerecida, mas que nos identifica como pessoas e como cultura e como povo, ela fez também com que a gente começasse a ter pensamentos mais periféricos, bons para umas coisas e ruins para outras. Porque a abstração ela nos levou a algo de extrema importância para a solução de problemas, que é a lógica. E o que é a lógica? A lógica é a análise pragmática de um evento baseado no que nós vivemos antes e no que está acontecendo agora. E esse cinza, essa lateralidade que vem dessa abstração são as ideologias, aquilo que contamina essa lógica. E isso é bom em certo momento, em certo nível. Ele só passa a ser ruim quando ele passa a atrapalhar a lógica. E, infelizmente, é isso que tem acontecido no mundo mais recentemente, porque isso não é só uma questão nacional, mas no Brasil isso é fato hoje. E essa ideologia que contamina a lógica dos fatos, ela seguramente tem atrapalhado bastante. Então, quando você me pergunta o que é que vai ser o futuro, eu vou lhe responder, vai depender do que decidirmos, do que fizermos baseado na lógica ou do que fizermos, infelizmente, baseado nas ideologias. É preciso que a gente use a lógica. A lógica nos mostra que é preciso voltar ao trabalho. E para fazer isso, precisamos também usar o raciocínio, e aí entra o conhecimento científico, e aí, portanto, precisamos ouvir os cientistas para ver que formas podemos usar para isso. Tá? De forma muito objetiva, nós só teremos uma solução quando tivermos a vacina. E nós não podemos esperar, porque a saúde quebrará por conta da economia que quebrará antes que se tenha uma vacina. Então é preciso se caminhar em algumas direções. Tá? O que o mundo está fazendo, nós deveríamos estar copiando esse mundo que está dando certo, que está voltando ao trabalho, é formas inteligentes de controle das pessoas. Isso é feito basicamente em testagem, então você tem que conseguir. Isso é um desafio para o Estado de Alagoas, é um desafio para as instituições, é um desafio para a população, conseguir de alguma forma aumentar a nossa capacidade de testar as pessoas para saber se elas estão doentes ou não.
e isso vai fazer com que as pessoas possam voltar a trabalhar. E uma outra possibilidade, e daí nós temos uma possibilidade concreta em relação a isso, que o Brasil é um país dos mais conectados do mundo, é utilizar os mecanismos de tecnologia, sobretudo de telefonia móvel, que pode permitir, sim, que haja um rastreamento inteligente para que a gente possa fazer com que a junção de métodos epidemiológicos associados com a maior possibilidade de testar a população e associada com controles populacionais através de, pelo menos, um momentâneo controle de localização e de informação de sintomas, você pode criar uma rede inteligente que possa permitir que um estado pequeno como Alagoas, com uma população relativamente pequena diante de um país como o Brasil, possa encontrar soluções locais para que seja mitigada essa crise, que, volto a insistir, não pode ser vista como econômica e médica, e sim como uma crise só. Tá? Bom, voltando à questão da medicina especificamente, e olhando para trás, o que nós podemos ver é que havia um movimento mundial levando para que as instituições elas tendessem à sua redução. Há um deslocamento da informação da instituição médica para o paciente. Isso é mais facilmente entendido quando a gente começa a perceber que os nossos smartphones, que os nossos relógios inteligentes, eles começam a nos dar dados médicos. Eles começam a nos informar sobre temperatura, sobre oxigenação do sangue, sobre glicemia. Mas, provavelmente já no ano que vem, e Alagoas contribuiu com 60 mil eletrocardiogramas de telemedicina. A Apple vai lançar no Apple Watch um aplicativo para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, estava havendo já um deslocamento do dado médico, da instituição médica, do médico, para o paciente. Para o bem e para o mal, essa era uma tendência. Com essas possibilidades de diagnósticos precoces e às vezes remotos, uma atenção primária um pouco mais efetiva, era de se esperar que houvesse uma certa retração e uma maior especialização do parque hospitalar. Então, hospitais mais especializados, com menos leitos e mais tecnologia. A Covid, ela veio talvez para mudar, eu não sei se vai quebrar esse paradigma, porque a tecnologia pode encontrar soluções, eu acredito muito nisso, para que a gente se mantenha sem uma necessidade tão grande de leitos, mas o fato concreto é que a pandemia nos mostra que é preciso sim se ter pelo menos alternativas de que se possa rapidamente se encontrar formas de se construir, como fez a China, por exemplo, em poucos dias, leitos hospitalares. Então, respondendo à questão do Gerson e sua, eu penso que, da mesma forma que já foi, inclusive, aqui nessa brilhante ação da Record, colocada por vários colegas, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma aceleração dessa famosa transformação digital também na medicina. Nós estamos com tentativas de telemedicina. Você mesmo, Luiz, me ajudou há mais ou menos 10 anos atrás, quando tentamos criar um projeto chamado Maceió Cidade Segura, que era um embrião para uma Alagoas Cidade Destino Seguro, que era basicamente um projeto que tentava utilizar sistemas de treinamento básico, de suporte básico de vida, em hotéis, aeroportos, etc., com sistemas de telemedicina, de referenciamento para um centro, para que o turista europeu, americano, que naquela época já dava muito valor à saúde, e que isso ganhe agora uma força brutal, tanto para um maior desenvolvimento da telemedicina, que explode agora nessa pandemia, porque as pessoas não podem se comunicar, e a virtualidade ela entra como algo de extrema importância, e vai ser impossível negar isso depois. Da mesma forma, acredito que haverá, sim, uma influência muito grande em quase todas as áreas de atuação humana, em qualquer área da economia. Você vai ter um novo paradigma, que é a nova forma como as populações, as pessoas e as populações enfrentarão a doença. Né? A doença, ela, para alguns povos, ela tem sido sempre fonte de preocupação, mas para outros não, e nesse está o brasileiro. Tá? Não estou falando da preocupação com o doente, essa nós temos, até porque é impossível não ter, num país que falta leite, falta assistência, há uma assimetria de assistência brutal. Não estou falando disso, eu estou falando na questão da prevenção, no pensar na frente, na questão de você fazer prevenção. Isso não é uma tradição nossa, isso vai provavelmente mudar. Volto a insistir,
o que nós tínhamos em um século, tivemos em uma década. Então, 2 décadas, 2 pandemias e uma pior do que a outra. A H1N1 matou 800 pessoas no Brasil. A Covid-19, apesar da previsão de que, por alguns de que só mataria 800 em toda a pandemia, matou só ontem 1.300 pessoas. Então, evidentemente que vai ser impossível para as pessoas, depois da pandemia, durante suas viagens ou durante seus negócios, no local onde vai implantar a sua empresa ou no local onde vai passar suas férias, acredito eu, não pensar na questão da doença, não pensar se há estrutura para algum evento dessa natureza ou mesmo uma doença comum, porque tudo vem junto. E nesse particular, acredito que também aí o impacto para o estado de Alagoas e para o Brasil vai ser na razão direta da forma como o estado e o país se portar frente à comunidade internacional. A pandemia mostra que nós estamos ligados muito umbilicalmente. A proximidade é muito grande. E, evidentemente, e nós temos uma dependência financeira de capital externo muito grande, evidentemente que isso também vai ser algo que vai dizer muito do futuro. Nós não podemos, infelizmente, estamos em vias de nos transformar num páreo internacional. O Brasil precisa ter uma postura de humildade em relação à pandemia e, de uma vez por todas, alinhar-se ao que faz o europeu, o asiático e o americano. Nesse momento, menos ao americano, porque também lá nós temos um problema grande de liderança. Mas, evidentemente, que nós não podemos romper com a linha de dependência que é secular. Nós, quando estamos doentes e vamos ao Hospital do Coração colocar um stent, ou em qualquer outro hospital fazer um grande e bom procedimento, como se faz em todo hospital hoje de Alagoas, nós utilizamos em 90% ou mais das vezes tecnologia americana ou europeia. Os remédios que nós tomamos vêm desses países. O conhecimento que nós temos, na imensa maioria, vem desses países, com exceções honrosas de grandes brasileiros que deram grandes contribuições individuais. Coletivamente, o contraste que nós usamos é americano, europeu, stent, etc, etc. Então, quebrar isso no momento de uma pandemia, imaginar que nós teremos aqui no Brasil uma solução mágica e apostando nisso, nos dissociarmos, nos distanciarmos do que está fazendo o resto do mundo, é algo não apenas perigoso para o povo, é perigoso para a nação, é perigoso para os negócios. Veja, nós temos hoje no mundo uma concepção muito clara das pessoas de que é sim um problema de solução global. A pandemia, ela pode ter soluções locais, mas ela tem que ser pensada globalmente. E evidentemente que as pessoas que estão sofrendo nos países, elas estão olhando o que os outros estão fazendo. Veja como é fácil se a gente tomar o nosso próprio exemplo. Você está muito triste de estar em sua casa, afastado dos seus entes queridos, sem trabalhar, com problemas sérios no seu trabalho, na sua casa, de ordem financeira inclusive, e aí você vê pessoas sem máscara andando displicentemente pela rua. Você inevitavelmente é levado a um sentimento de uma certa repulsa, de uma certa... Oi, Ricardo. Alô? Opa, caiu. E muito Oi, dificilmente aquela seria caiu. a pessoa com a qual... Estão vindo? Voltou, Sim, agora Luiz? sim. Voltou. Ok. Voltou. Então veja, é muito difícil que a gente tente, nesse momento, nos aproximarmos das pessoas que não estão tomando as medidas que nós estamos tomando. Temos que pensar nisso em termo global. Tá? O Brasil precisa urgentemente estar alinhado com o que o resto do mundo está fazendo, está pensando, e não se opor frontalmente a tudo que está fazendo. Isso seguramente terá impacto muito grande e dificulta bastante a nossa análise de qual será o mundo que nós teremos, pelo menos em termos de negócio, daqui para frente, porque vai depender de tudo isso. Em relação à medicina, o que eu espero pessoalmente, e aí não falo nem como cidadão, nem como médico, falo como cidadão, é que haja um entendimento, tá? Isso não apenas em Alagoas, mas no Brasil e no mundo, de que, pelo menos em termos de saúde pública, não há ilha da fantasia. Não há possibilidade de você se manter imune, se manter ileso de algo que precisa de solução sistêmica.
Não pode continuar esses bolsões de pobreza que geram, transmitem e mantêm doença. É preciso que se tenha um olhar que, se não for humanístico, que seja egoísta. Eu acho que a humanidade precisa quebrar esse paradigma que nem, como diz até o Gerson Fonseca uma vez falou para mim, nem que seja por egoísmo a gente precisa fazer o bem. Então agora, nem que seja por egoísmo, nós precisamos cuidar da saúde pública global. Então, esse é o pensamento nosso. Nada está escrito, tudo precisa ser construído e será construído com as nossas ações. Eu penso que a gente precisaria, e esse é um fórum bom para isso, apontar soluções. Nesse momento, o que eu imagino é que a gente busque maneiras de melhorar a quantidade de testes, que as empresas tentem fazer isso, as instituições, que se a gente conseguir, não globalmente, é muito difícil, porque para vocês terem ideia da magnitude do que está hoje sendo discutido nos países como Estados Unidos e vários da Europa, quando se discute sobre formas práticas e não ideológicas, se discutir o problema, para vocês terem uma ideia, para você hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, resolver o problema com testes, você precisaria de uma quantidade de testes para testar a população, pelo menos metade dela, a cada 3 dias, que é o tempo que o indivíduo se contamina e não está contaminando ninguém. Então, se a gente trouxer para o estado de Alagoas, temos 3 milhões de habitantes, se a gente fosse empregar isso de uma forma absolutamente efetiva, nós precisaríamos de 1 milhão de testes dia. Isso é inviável financeiramente para começo de assunto. Quanto nós estamos fazendo hoje no estado de Alagoas de teste? Garanto aos senhores menos de 1.000. Então, veja, segregar eternamente é impossível. Nós precisamos fazer isso até novas medidas. Que novas medidas serão essas? Uma delas é testar. É impossível testar todo mundo, mas podemos testar de forma inteligente. Por exemplo, nós precisaríamos já estar testando todos os profissionais de saúde. Cada profissional de saúde que fica doente é um soldado fora de combate, é um leito a menos no hospital, porque é difícil repor isso. Então, em primeiro lugar, testar essas pessoas. Segundo, testar aquelas empresas que precisam, evidentemente, mais urgentemente voltar a trabalhar e estudar melhor esse custo-benefício do que se aporta de custo para esses testes e o que se está perdendo de recurso financeiro com a parada dessa atividade. Né? Se não todos os bairros, pelo menos pegar bairros mais críticos, enfim. E associar isso a algo que, sobretudo, os asiáticos estão fazendo, que é a monitorização por tecnologia. Então, você conseguir identificar e isolar essas pessoas, testar apenas as pessoas que estejam sob risco, que apresentaram sintomas ou que tiveram contato com sintomas. É uma experiência muito boa, salvo engano, em Singapura, nesse sentido. Então, se conecta toda a rede de smartphone e o indivíduo, ele reporta o sintoma e a rede identifica exatamente onde ele está, com quem ele se relacionou, porque o Bluetooth você identifica quem se aproximou daquele celular, e você então testa aquele grupo de pessoas. Ele, a família e mais as 50, 100 pessoas que estiveram com ele. E essas pessoas são tiradas do mercado de trabalho. E com isso você consegue que mais voltem a trabalhar. Então, assim, são possibilidades. O que eu coloco mais claramente é isso. É que a gente precisa de discussões objetivas, como a desse fórum, para que a gente busque, o tempo está passando, o prejuízo aumentando, e o impacto da questão financeira, ela vai também piorar num ciclo pernicioso, ela vai piorar a questão médica, piorando a questão médica, mais pessoas fora de combate, e aí, evidentemente, uma tragédia mais anunciada. Eu falo demais, espero que tenha conseguido responder alguma coisa e vamos à frente. Muito bem. Você fala demais, segundo você, mas fala com precisão, porque os coraçãozinhos não param de subir e, além do mais, são muitas as perguntas, são muitos os aplausos, e quero lhe dizer que um colega seu e amigo nosso, Dr. Luiz Alberto Ferreira, mais conhecido pelos íntimos como Bebeto, ele acaba de o parabenizar pela sua lúcida explanação. Ou seja, os seus colegas também estão ao seu lado naquilo que você vem falando. Mas, continuando aqui as perguntas, eu estou juntando aqui as perguntas das pessoas, e parece que eu combinei com essas pessoas que estão aí assistindo a live nesse momento,
Eu queria colocar para você o seguinte, tá? Eu li uma entrevista longa, de dois diretores executivos dos dois maiores e principais hospitais do Brasil, que são o Einstein e o Sírio-Libanês. Ambos falaram praticamente a mesma coisa. Eles diziam o seguinte, tá? Que atualmente os hospitais que eles prepararam, hospitais de 500 leitos, 600 leitos, eles estavam algo como mais ou menos 40% desses leitos disponíveis. Isso no que diz respeito aos exames e às cirurgias eletivas. Muito bem. E além do mais, eles cortaram 30% dos salários das remunerações dos colaboradores. 30%. Muito bem. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque esses hospitais eles têm uma estrutura exatamente para atender 600 pessoas, porque tem 600 leitos. E a pergunta que vem é a seguinte: do jeito que estão fechando empresas, estão quebrando empresas, só de micro e pequenas empresas já fecharam no nosso país 600 mil. E nós temos atualmente mais 4 milhões e 900 mil pessoas desempregadas, já que 3 milhões e 900 são exatamente dos chamados autônomos. Os restantes tinham carteiras assinadas. Muito bem. Por que essas pessoas estão sem ter o que fazer? Exatamente por tudo que você explanou e a sua preocupação que a economia não venha a afetar a saúde. Existe a possibilidade de também alguns hospitais não sobreviverem à Covid-19 do ponto de vista econômico? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, essa pandemia ela afetou a todos, tá? Eu vi na sua própria live, você chamou bem atenção para isso. Isso não é um problema da micro, da pequena, da média ou da grande empresa, é um problema de todos. Evidentemente que quem tem mais colchão, quem tem mais fôlego, vai resistir melhor, né? Da mesma forma que a Covid aflige a todos, mas seguramente muito mais severamente aos menos favorecidos economicamente. Então, também os hospitais estão sofrendo absurdamente com essa pandemia. Eu posso dar o nosso exemplo pessoal. Então, no primeiro mês da crise, nós tivemos uma redução de aproximadamente 50%, 60% do movimento. Isso geral no Brasil inteiro. As pessoas estavam morrendo em casa. O infarto agudo do miocárdio, por exemplo, despencou e aumentou muito a mortalidade domiciliar. As pessoas com medo de contrair a Covid e deixaram de procurar o hospital para fazer vários procedimentos. Então, foi um problema de ordem geral, tá? E que persiste. Na realidade, essa pandemia ela tem um dano direto causado pelo vírus, pela Covid, e tem um dano extremamente elevado, que é a mortalidade por outras causas. Por exemplo, os hospitais do Brasil inteiro superlotados, as pessoas que estão sofrendo vários outros problemas, um apendicite, um infarto, um acidente de trânsito, etc., etc., elas estão eventualmente falecendo por falta de assistência médica. Então, são mortes adicionais, da mesma forma que a quebradeira econômica e o impacto que ela tem num país já socialmente bastante comprometido e numa economia que já vinha de uma situação de extrema precariedade, evidentemente que isso tem impacto direto, né? A economia é um dos pilares da saúde pública, sem dúvida nenhuma. E quando ela é corroída, a saúde pública também é corroída igualmente, e isso causa uma série de danos, sem contar aqueles que a gente vai ver talvez um pouco mais na frente, aumento de depressão, suicídio, etc, etc. Então, o problema ele é realmente de extrema gravidade e de alta monta. Daí a nossa preocupação que ele assim seja visto, não pode ser minimizado, para que as soluções sejam encontradas. Os hospitais estão agora quase todos lotados, então não há mais aquela ociosidade. Entretanto, nós temos um problema sério, nós brincamos entre nós, porque a gente tem que brincar, senão ninguém sobrevive,
de que nós não sabemos como vai fechar essa conta. Por quê? Porque o paciente COVID, ele coloca para os hospitais e para as equipes uma situação totalmente nova. Veja que numa UTI de 10 leitos, nós temos um leito de isolamento, porque é isso que normalmente acontece. Você tem 9 pacientes não infectados e apenas se espera que um esteja infectado. Então, de repente, você tem uma UTI de 10 leitos, com 10 pacientes infectados e com 8 pacientes, por exemplo, ou 10 em ventilação artificial. E a equipe precisando vestir os famosos EPIs, macacões, luvas, máscaras especiais, protetores faciais, uma série de coisas, e depois vão tomar um banho, tem que trocar tudo novamente, e nós lidamos com uma inflação de insumos médicos da ordem de 1000%. Então, o preço que nós pagávamos por uma simples máscara, ele aumentou 1000%, por aí vai. Tá? Hoje eu via na televisão, chamando a atenção para uma prefeitura que tinha comprado inicialmente por 25, depois por 34, e sendo acusado de improbidade, talvez tenha que ser investigado evidentemente, mas, olha, no privado nós estamos comprando com até 1000% de inflação, de aumento, e se você não comprar, outros compram. Tem produtos que, mesmo pagando esse valor, você não consegue comprar. Então, é uma loucura. Então, são pacientes que eles usam muito pouca tecnologia, é uma tomografia e uma ventilação artificial, não há muita droga, não existe droga nenhuma que tenha se mostrado efetiva. Então, é mais um suporte mesmo, de vital, até que a pessoa se recupere da doença. Então, assim, é um paciente que ele seguramente vai dar, do ponto de vista econômico, um prejuízo muito grande ao hospital, mas é aquela coisa, sabe, Luiz, simplesmente o que a gente tem dito a todos que se preocupam. Eu falo, olha, o que é fruto da sua razão de existir, isso não é discutível. Então, não é momento agora da gente pensar nisso. Claro que essa conta vai precisar fechar, e eu espero que no futuro a gente possa equacionar isso. Nesse momento, nós estamos preocupados em salvar as pessoas, não há como se furtar isso, né? É por isso que eu falo com tanta tranquilidade em relação à ordem como as coisas devem ser vistas em relação ao binômio saúde e economia, né? Tem que ser visto com muita importância, mas sempre nessa ordem, saúde e economia, nunca o contrário, tá? Mas elas são interligadas e precisam ser combatidas ao mesmo tempo. Viu? Mas é uma situação muito complicada também dos hospitais. Nós estamos pagando mais aos médicos, nós estamos pagando muitas horas extras, insalubridade, enfim, tem uma série de encargos que tiveram que ser feitos para que... A única coisa que reduziu foi o salário da diretoria. Não tem como cortar as coisas de quem está no front, na frente de batalha. Nós gostaríamos de pagar a esses guerreiros 10 vezes mais. Infelizmente, isso não é possível. Mas só sabe o que é estar junto com um paciente que pode lhe infectar e, infelizmente, até lhe matar, e você ter que trabalhar 12 horas seguidas, quem realmente está lá na frente. Eu tenho aqui, e faço de público, meu profundo reconhecimento e admiração por essa turma que está mais à frente no campo de batalha mesmo, cuidando desses pacientes. Mas essa também é uma conta que nós vamos precisar suar bastante para encontrar a solução para ela. Felizmente, temos tido a compreensão inicial, pelo menos, de algumas fontes pagadoras, no sentido de acenar com uma possibilidade boa de negociação disso tudo, assim que a poeira baixar. Mas é algo de extrema gravidade sobre qualquer ponto de vista da economia. Ricardo, temos mais 18 minutos. Segundo aqui a minha assessoria, que está aqui com o cronômetro. Mas o entusiasmo continua absolutamente o mesmo. E o entusiasmo chegou a tanto, que um admirador seu, chamado Luciano Chaves, ele aqui, ele não pergunta, ele afirma a solução para o Brasil em termos de saúde é o doutor Ricardo César para ministro da Saúde. Você já pensou nisso? Olha, veja bem, ele não devia ter provocado, não, porque, olha, eu fiquei até orgulhoso como médico, né, de ver que nós tivemos a oportunidade, talvez nem todo o país tenha tido isso, nós tivemos a oportunidade de 2 excepcionais ministros. Nós tivemos o Mandetta com a capacidade de coordenação
de interação, de empatia, né, muito grande, seguramente um bom gestor, né, de macro medidas, e posteriormente a ele um cientista, um camarada muito sério, que foi o Taish, com uma dificuldade grande de comunicação, mas que chegou e colocou logo o dedo na ferida. Precisamos testar, precisamos saber o que está acontecendo. Sem isso, nada pode ser feito. Um pragmático, né? Então, eu acredito que porque quando a gente faz o comentário, tudo é pessoalizado e se imagina logo que você já é um comunista, como se fala muito na moda hoje. Mas o fato concreto, Luiz, é que está precisando de um chefe para esses ministros. Eu, pessoalmente, eu colocaria os dois. Não tenho capacidade para isso. Eu colocaria os dois trabalhando junto. Um com a capacidade muito dinâmica para o entendimento global e as medidas globais, e o outro para mais técnico, para pragmaticamente e objetivamente tomar as medidas necessárias. Tá? Então é isso. Precisamos de menos fala e mais ações. Precisamos rapidamente conseguir nos inserir entre os países que, pelo menos moderadamente, testam sua população. E, a partir disso, estabelecer planos. Precisamos buscar soluções tecnológicas que são aquelas possíveis de, no curto prazo, nos ajudar a voltar à atividade econômica. Então, é basicamente isso. Eu acho que o problema, apesar de ser de saúde pública, nós temos aí a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde. Eu acho, Luiz, e talvez você concorde comigo, talvez não publicamente, eu falo demais, mas que é uma questão de gestão, né? Como tudo, né? A gestão, você sabe disso, independente do problema, os princípios são os mesmos. Então, precisa de um gestor. Se fizer isso, nós teremos a chance maior de sair dessa crise. Então, o problema, eu não acredito. A medicina ela tem pouco a oferecer nesse sentido, infelizmente. É mais uma questão de gestão dos recursos e de criatividade, não é? E de sinergismo das forças. É momento de união, momento de somar esforços, parece um jargão, mas nunca foi tão importante termos uma liderança, termos uma linha de pensamento, termos lógica nas ações, né? Exercermos essa nossa imensa capacidade de Homo sapiens, de usar a lógica, de analisar o cenário, né? De, a partir disso, prever possibilidades, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Não estamos conseguindo fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo, não estamos conseguindo trazer para o Brasil as boas práticas que já foram testadas em outras partes do mundo que nos antecederam, e sem isso fica literalmente impossível prever o futuro. O futuro passa pelo presente, e o presente ele precisa de racionalidade, precisa do Homo sapiens, né? Precisa do ser humano naquilo que ele tem de mais evoluído, né? A sua espiritualidade, o seu altruísmo, a sua capacidade de empatia, a sua humanidade, a sua resiliência. Né? Quando nós utilizamos, não digo nem capacidades, mas características mais ancestrais, não é? De instinto de sobrevivência, de agressividade, de luta, de confronto. Não é? Quando nós nos deparamos apenas com essas forças primitivas, eu não consigo imaginar o que pode advir. O que no passado se mostrou foi a extinção de várias espécies, né? As espécies primitivas que lidavam apenas com a raiva, lidavam com a irracionalidade, elas em grande parte foram extintas, né? As que sobreviveram, as que criaram, que cresceram, foram aquelas que conseguiram usar do conhecimento passado e com isso prever o futuro e modificar o futuro. Então, meu pensamento é esse. A gente precisa urgentemente, isso é para ontem, né? Aplaudir as iniciativas, as críticas são depois, e nos juntarmos às grandes iniciativas possíveis, e várias delas são, para que a gente consiga sair disso com o menor dano possível. Isso é possível, sim. Muito bem. Ricardo, para prestigiar as pessoas que estão perguntando também de outros estados, nós temos aqui dois alagoanos, um que vive em Salvador e um pernambucano que se transformou em alagoano e voltou para Pernambuco. Então, um que o parabenizou com muito entusiasmo
foi o nosso querido amigo comum, Alfredo, oh, oh, meu Deus, Manuel Carnaúba Cortez, Ah, filho do meu queridíssimo amigo Alfredo Cortez. Então, de Salvador, ele manda um grande abraço para você. E de Pernambuco, o nosso amigo Agnor Carvalho, que fez uma pergunta que muita gente tem essa dúvida por toda a confusão que aconteceu com relação à China. Afinal, o vírus, por mais que as autoridades chinesas não admitam, mas o vírus é chinês. Ele foi importado, ou então ele foi exportado da China e foi importado para todo o mundo. Então, o que eu quero lhe dizer é que a pergunta do Agnor é a pergunta de muitos brasileiros e pessoas do mundo todo. Esse vírus pode ter sido desenvolvido em laboratório, como falam que eles estavam trabalhando e de repente o vírus escapou e aconteceu isso tudo, ou esse vírus veio do morcego, como se diz, que lá na China se come absolutamente de tudo. Então, o que é que você acha do ponto de vista dessas colocações? olha, do ponto de vista científico, tá? A gente precisa entender que sempre existiu na história da humanidade epidemias e algumas vezes pandemias devido à interação do homem com o meio ambiente, com os animais, né? Então, alguns seres biológicos que habitam em um ou em outro, eles eventualmente, por uma série de coincidências, eles podem passar a sofrer mutação e causar doença, né? Então, isso é possível, sempre aconteceu, e não há nenhum dado mais forte que mostre que isso não possa ser a causa atual. Evidentemente que vários laboratórios no mundo inteiro estudam e trabalham com vírus, tá? Todos eles, na imensa maioria das vezes, bem intencionados em busca de cura, de tratamento e de conhecimento. Evidentemente que há uma tecnologia que é mal direcionada para armas biológicas, isso é fato também conhecido. Agora, o que eu acho que não podemos imaginar é uma maldade tamanha de que isso possa ter, de alguma forma, sido proposital, essa possibilidade desse vírus ser de laboratório. Eu acho que, na pior das hipóteses, como você bem já falou, um acidente de laboratório. Isso pode acontecer. Mas veja, eu acho que, imagine, vamos analisar o passado. Imagine a gripe espanhola 1918, analisando agora, o que é que a gente acha que as pessoas deveriam fazer naquele momento? Se era buscar soluções para tratar bem seus enfermos e para evitar que outros ficassem enfermos, ou para se discutir se de fato a gripe era ou não espanhola. Que, inclusive, uma curiosidade, a gripe não era espanhola, né? Essa gripe nunca foi espanhola, isso foi no pós-guerra, e se imaginou, era uma época muito difícil da Primeira Guerra Mundial, e a Espanha neutra, e aí se segurou muito os dados de outros países, e quando saiu da Espanha se colocaram essa pecha nela, que era até muito neutra, e aí ficou como gripe espanhola e não, possivelmente, não se sabe exatamente, mas provavelmente nem foi lá. Então veja que tempo, que perda de tempo e de energia se nós tivéssemos, se aquela população tivesse canalizado suas energias para isso, tá? Então há uma curiosidade, a gente fica curioso, em casa eu discuto isso o tempo todo com meus familiares, então é muito normal se pensar isso, tá? Entretanto, esse não é o caminho. Até porque, de um ponto de vista agora mais filosófico do que médico, essa virose, como todas as outras, ela, na realidade, em última análise, ela é mais do que um problema biológico, ela é um problema do ser humano, tá? Ela é, em grande parte, fruto da nossa incapacidade de aprender e de mudar comportamentos e paradigmas, tá? Hoje a gente sabe que as grandes pandemias que acometeram o mundo, independente de qual era o agente biológico, elas tiveram, em quase sua totalidade, se não a totalidade, o seu impacto em termos de perdas humanas, muito mais decorrente de ações da espécie humana no que diz respeito a uma absurda e ainda atual diferença social,
de saneamento básico, de saúde de uma maneira geral, de alimentação, de tudo. Então, era o inimigo que se acha, que foi, como eu falei anteriormente, a culpa de um pecado, ou na Idade Média de judeus que teriam envenenado poços. Depois se mostrou que nada disso, né? Era mais condições sanitárias e aí pulgas e ratos, de uma maneira geral. Então, o que normalmente origina a doença, que se transforma numa epidemia, depois numa pandemia, é uma má condição de vida do indivíduo que vai comer o morcego ou que entra desarmado numa situação de fragilidade social. E depois a sua disseminação e a sua maior perda de vidas tem relação direta também com essas condições. Tá? Na Covid isso não ficou muito claro, porque foi inicialmente uma doença das classes que faziam viagens internacionais, mas a mortalidade dessas pessoas ela é muito inferior à mortalidade daquelas que não têm assistência médica. Então, se espera que a Covid, de uma maneira geral, mate não mais que 2% das pessoas, né? Mas, evidentemente, que esses 20% que procuram, que precisam de atendimento hospitalar, se eles não tiverem hospital, eles vão morrer. Então, a mortalidade é absurdamente mais alta. Tá? A mortalidade de quem está hoje num hospital sem as condições corretas, ela é muito diferente de, por exemplo, a mortalidade de um Einstein, por exemplo. Então, assim, uma doença biológica e uma doença do ser humano. É difícil falar sobre isso, é difícil aceitar isso, mas o fato concreto é que a gente precisa, isso há milênios, né? Infelizmente, não vai ser eu falando que vai mudar, mas o fato concreto é que a gente precisa ter um entendimento de que saúde pública é uma responsabilidade de todos, é algo global e que talvez, se não por uma questão humanística, talvez agora por uma questão econômica, as empresas, as instituições, os poderes constituídos tenham que pensar mais sobre a forma como as pessoas vivem, porque a doença ela vem do bolsão de pobreza ou ela persiste nesse bolsão de pobreza. É preciso se levar isso mais a sério. Infelizmente, isso pode parecer uma retórica vazia, mas é preciso que a gente tenha em mente que duas pandemias no espaço de tempo tão curto fala muito na direção de uma terceira, de uma quarta pandemia. O mundo ficou pequeno e as dificuldades elas são mais abissais hoje e essas coisas não são coincidência. Então, trabalhar pandemia, trabalhar prevenção, é trabalhar desigualdade, é trabalhar a inclusão social e esse tipo de coisa. Então, é preciso que se tenha uma visão nesse sentido. Tá? Agora, voltando à questão, eu acho que o vírus, ele mais provavelmente, ele, como os outros, veio da natureza e se foi laboratório, eu acredito que foi acidental. Muito bem. Ricardo, eu vou me despedir e vou deixar uma pergunta que você pode responder ao vivo ou então depois você mandar no particular, porque várias pessoas perguntaram isso. Mas eu quero concluir a minha participação dizendo que eu sou um felizardo por ser seu amigo e por você ter me escolhido para ser o moderador dessa live. Usando uma linguagem juvenil, você deu um banho. Você foi absolutamente perfeito. Então, não foi à toa que você recebeu muitas manifestações. Então, eu quero lhe dizer que, em nome dos organizadores da Record Incorporações, você foi absolutamente um sucesso. Mas a pergunta que fica no final, para as suas despedidas, e você tem 2 minutos e 35 segundos, é exatamente o seguinte: deve-se ou não se tomar a azitromicina e a hidroxicloroquina? Essa é uma pergunta que fizeram aqui várias vezes. Mas eu estou aqui falando para lá e para cá, que tem toda uma situação científica. Você com a palavra para se despedir. Tá bom. Bom, Luiz, em primeiro lugar, eu que agradeço a honra, a oportunidade de ter tido você como moderador. O sucesso vem da sua condução. Então, muito obrigado e, mais uma vez, obrigado à Record e parabéns pela iniciativa. Eu peço desculpas, talvez por algum tom um pouco mais amargo, é que a gente
sobretudo nas últimas 2 semanas, tem visto muita gente conhecida, muitas pessoas queridas em situação de muita dificuldade, e isso nos entristece, já com uma tristeza que já vinha de saber de toda essa pandemia, de todo esse sofrimento global. Olha, Luiz, a questão da cloroquina, ela é algo que ela é muito mais discutida em redes sociais do que em hospitais. Nos hospitais, todos eles, colocou desde o primeiro momento, pelo menos no Hospital do Coração, desde o primeiro momento, nós colocamos a cloroquina dentro dos nossos protocolos. Naturalmente, que isso foi colocado no chamado uso compassivo, aquele uso por compaixão, que é aquela situação em que, não tendo o que fazer, você lança a mão de algo que, em tese, pode ser que seja benéfico. Houve um consenso, não só nosso, mas dos outros hospitais do Estado, e, na realidade, isso é uma coisa mundial, de que no ambiente hospitalar, ou seja, para aqueles pacientes que estão já na segunda semana da doença, que é uma fase mais inflamatória, que a cloroquina realmente ela não resolve e talvez em determinados aspectos ela seja, não seja benéfica. Todos os nossos óbitos do Hospital do Coração, 100% deles tomaram cloroquina. Então, pelo menos para aqueles pacientes e para aquelas famílias, a cloroquina não foi suficiente para evitar aquelas mortes. Bom, depois que ficou claro que a cloroquina não funciona em ambiente hospitalar, mudou-se então o foco para a possibilidade de que talvez ela haja numa fase inicial, numa fase fora do hospital, nos primeiros dias da doença. O que eu posso lhe dizer é que não há, até esse momento, nenhum trabalho que mostre categoricamente que essa droga funciona ou que não funciona, de forma que estão liberados para usar os pacientes e os médicos que acreditam que isso possa ter algum efeito, tá? Essa prescrição, ela tem a sua autorização na falta de outra droga que possa solucionar o problema. Então, não é errado prescrever. Como também não é errado não prescrever, porque da mesma forma não há evidência nenhuma de que ela possa sim fazer a diferença. Muitas pessoas que tomaram e que ficam muito felizes de terem evoluído bem, mas que, na realidade, assim, você contraiu a Covid. Se você tomar a cloroquina, você tem 80% de chance de evoluir bem. E se você não tomar, também. Tá? Então, você vai evoluir bem 80% das vezes tomando ou não a medicação. Se ela vai ter importância naqueles 20% que, se não tomar, iriam para o hospital e, por terem tomado, vão evoluir melhor, a gente não tem essa resposta. Acredito eu que até o final desse mês, muito provavelmente, deve sair vários trabalhos que tragam essa resposta. Agora, o que eu não acho admissível é que você aposte todas as suas fichas, que você coloque todos os seus ovos na cesta da cloroquina. A cloroquina, quem iniciou a cloroquina foram os chineses, em Wuhan. Então, veja que ela já vem sendo bastante utilizada. E até agora ela não conseguiu modificar o impacto dessa doença. Ou melhor dizendo, mesmo que ela tenha abrandado, que ela tenha sido um grande parceiro, que se não tivesse ela fosse muito pior, o fato concreto é que já é suficientemente ruim o bastante para que a gente dedique tempo e energia a outras medidas que não seja a cloroquina. Eu vejo nessa polarização da cloroquina, infelizmente, um viés de muita gravidade. Porque quando você imagina que há uma droga que possa curar a doença, então você não precisa mais de todo o aparato estrutural e tecnológico para cuidar dessa doença, uma vez que a medicação resolve. E quando você faz isso, você desvia foco, você retém recursos, você perde tempo ou não faz estratégias que você deveria fazer caso não se comprovasse essa atividade dela, essa efetividade dela, ou mesmo que se mostre que a cloroquina é efetiva, nós precisamos ainda de toda a energia para que as pessoas que, apesar da cloroquina, ficam doentes, sejam bem tratadas, porque esse número é muito alto. Tá? É possível que ela ou outra droga tratada, administrada nos primeiros dias, tragam algum alento. Não parece ser essa a realidade, tá? Mas se for, graças a Deus, nós vamos torcer, estamos torcendo. Nós imaginamos que os países que, como eu falei anteriormente, que usualmente conduzem as estratégias que depois são adaptadas pelos chamados países em desenvolvimento, que eles, evidentemente,
não estão apostando todas as fichas na cloroquina. Então, acho muito temeroso você fazer isso, tá? Apostar em algo que o mundo inteiro não está apostando. Essa aposta, além de ter alta chance de ser equivocada, ela nos coloca, volto a insistir nisso, fora de sintonia com o resto da comunidade mundial. Isso não é bom. Não é bom porque passa a mensagem de que talvez não estejamos fazendo o dever de casa. Passa a mensagem de que talvez não sejamos tão responsáveis como se deveria ser. Passa a mensagem de que talvez não sejamos bons parceiros para negócios, ou para diversão, ou para qualquer coisa que seja. Isso é muito ruim. Então, eu acho que deverá sair trabalhos que mostrem o real papel da cloroquina. Isso hoje já está bem estabelecido, que para pacientes graves ela não ajuda. E vamos sim esperar, eu torço demais para que ela venha a se mostrar efetiva. Infelizmente, não é isso que nós esperamos, tá? Não sou um grande otimista nesse sentido, mas torço demais da conta para que isso seja feito. Para aqueles que acham que há algum viés ideológico entre acreditar ou não acreditar na cloroquina, eu aconselho que façam uma reflexão sobre o que de fato mudaria na seriedade do que você deveria fazer ou deixar de fazer por uma aposta. Você não pode simplesmente apostar com a vida das pessoas, não pode fazer isso. Tá? Então, mesmo que se prove taxativamente que a cloroquina é a grande solução, pelo menos para mim, isso não muda em nada. O fato de que você, não tendo essa certeza, você direcionasse seus esforços, sua energia para ela. Isso não faz sentido para mim, pelo menos. Tá? Então, eu acho que tem várias coisas em jogo em relação a isso. Tá? Me preocupa demais esse tipo de tendência ou esse tipo de abordagem de um problema tão sério. Né? O que nós temos visto nas comunidades científicas internacionais e nos gestores que têm se destacado no mundo inteiro, a maioria deles mulheres, diga-se de passagem, é exatamente uma seriedade maior no que diz respeito a não correr um risco de apostar tudo em algo que pode não funcionar. Então, esses grupos, que eu acredito que, como nós, estão esperando que venha uma bala de prata e que, se for a cloroquina, seja uma maravilha, que é barata, fácil de usar, mas elas estão trabalhando com outras estratégias. Né? Estão trabalhando com estratégias de se testar mais, de se buscar rastreamentos mais efetivos e de se conseguir formas seguras de reduzir o isolamento e se retomar a atividade econômica. Eu acho que esse é o foco. Muito bem, Ricardo. A tecnologia, às vezes, falha do ponto de vista positivo. A live não caiu. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, que nós estamos concluindo essa noite, que foi uma noite gloriosa, e eu fico com uma dúvida, se eu prefiro você como médico ou como gestor. Então, como atualmente eu não estou de você como médico, então eu vou ficar como gestor. Parabéns, boa noite e muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Mas o que me diverte é a medicina, viu? Um abraço grande a vocês e a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer imenso. Obrigado, Record.